Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de transferência de calor, nossa primeira aula, tá? Na situação da pandemia, nós estamos fazendo aulas remotas, dentro daquilo que nós acordamos nas nossas diretrizes pedagógicas, tá? Então eu vou explicar mais uma vez, só para a gente ter isso bem claro. Nós estamos fazendo aulas remotas, então a primeira parte da aula vai ser uma aula teórica, que eu vou gravar previamente, certo? Que é essa aula de agora. Depois você vai ter uma aula síncrona, que a gente vai fazer no Google Meet, certo? E eu também vou gravar essa aula, né, mediante a autorização de todos. E vou postar lá no YouTube, então você vai poder assistir tanto a aula teórica quanto a aula de exercícios, dúvidas, etc., que vai ser a parte da aula síncrona, tá? Nós vamos nos reportar sempre ao livro texto, certo? O livro texto, que é o livro do Sengel, Transferência de Calor e Massa, tá? Esse aqui é o livro que nós vamos usar, certo? Então é imprescindível que você tenha esse livro, porque eu vou seguidamente me reportar a figuras do livro, gráficos, tabelas, certo? Então você precisa ter esse livro, seja em formato PDF ou impresso. Melhor eu acho que é o impresso, porque você assiste o vídeo na tela, né? Você vai estar ali no computador assistindo as aulas e vai estar com o livro disponível do lado. Então você consegue fazer essa intermediação de forma mais correta. Mas nada impede que você use só a versão PDF também, tá? Se você conseguir. Então, a aula de hoje é a primeira aula. Eu vou apresentar para vocês alguns conceitos fundamentais, certo? Que a gente vai usar em transferência de calor. São conceitos que vêm da termodinâmica e também de mecânica de fluidos. Hoje a gente vai ficar mais na parte de termodinâmica, conceitos fundamentais. Certo, gente? Então vamos iniciar aqui. Deixa eu escrever aqui. Transferência de calor. Muito bem. Conceitos fundamentais, né? Mais uma aula de revisão. Conceitos fundamentais. Na verdade, quais são os conceitos fundamentais que nós utilizamos em transferência de calor? Na verdade, é toda a termodinâmica. Toda a disciplina de termodinâmica que você viu lá, a termodinâmica clássica, todos os conceitos, calor, trabalho, calor específico, entalpia, primeira lei, segunda lei, tudo nós utilizamos. Balanço de energia, tabelas termodinâmicas, eventualmente, tudo nós utilizamos, tá? E também conceitos de mecânica de fluidos. Aqui eu vou falar só um pouquinho sobre alguns conceitos chave para que você consiga fazer os exercícios do primeiro capítulo do Sengel, tá? Então eu vou ser bem restrito aqui, mas eu sugiro que você faça uma revisão, uma leitura pelo menos, né, acerca dos conceitos de termodinâmica, para que você resgate ali um pouco da memória tudo que você viu em termodinâmica, certo, gente? Então vamos começar pelo calor específico, conceito fundamental, né? Calor específico. O que é o calor específico? Né? Eu vou colocar aqui uma frase que a gente lê ou escuta em tudo que é lugar que a gente escuta falar sobre calor específico, que é o seguinte: é a energia necessária para subir em 1 grau uma substância.
por unidade de massa. Então, essa definição, vamos dizer, bem sucinta do calor específico é a quantidade de energia, geralmente em joule, tá? Necessária para subir 1 grau uma substância. Né? Isso por unidade de massa. Então, a gente já pode colocar aqui, né, calor específico. Geralmente, a gente se refere por um C pequeno. Ela vai ter uma unidade de joule por quilo por Kelvin, tá? Isso no Sistema Internacional de Unidades. Pode ter também caloria por libra, por Celsius? Pode, eventualmente você vai achar tabelas assim, mas geralmente é joule por quilo por Kelvin, que são as tabelas que estão no sistema SI, tá? Então, a energia necessária por massa, por quilo, por Kelvin. Então, a energia por grau por quilo, certo? Então, a energia para subir 1 grau, 1 quilo, né? Então, vamos dizer, por isso que se chama de calor específico, né? A energia necessária para esse gap, tá? Pular esse gap, tá? Muito bem. Isso a gente já viu lá em termodinâmica, vamos começar a equacionar aqui, né? Se eu colocar em termos da energia interna, tá, gente? Nós podemos escrever, sublinhar aqui, nós podemos escrever dU, energia interna, tá? dU, energia interna, Czinho V, só para vocês lembrarem, dt. Está na forma diferencial, mas a energia interna, quem é? É o calor específico a volume constante, certo? Vezes a taxa de variação de temperatura. Então, isso aqui a gente pode colocar como um processo a volume constante. Tá? Então, isso aqui vai acontecer a volume constante. Então, já dá para perceber que as definições de calor específico estão atreladas ao tipo de processo, lá da termodinâmica. Né? Então, aqui nós temos um processo a volume constante, e nós vamos, daqui a pouco, já ver o processo a pressão constante, que vai gerar o CP. Tá? A gente pode reescrever isso aqui dessa forma. Delta U é igual a delta U maiúsculo, né? Acrescenta, multiplica pela massa, Czinho V vezes variação de temperatura. Essa aqui já é uma equação que a gente já pode usar para calcular macroscopicamente as variações de energia interna. Energia interna é um conceito de termodinâmica, tá? Envolvendo a energia interna de um sistema, já descontando, tirando fora as energias cinéticas e potenciais, tá? Então, o termo de energia interna que você vê lá nas tabelas termodinâmicas. É dessa energia interna que nós estamos falando, tá? Nós podemos também colocar isso em termos da entalpia. Tá? Em termos de entalpia, certo? Onde vai ser minha variação de entalpia vezes o calor específico, a pressão constante, dt. E você pode fazer da seguinte forma também, Cp vezes variação de temperatura, ou BH maiúsculo,
né? Opa, deixa eu colocar a massa aqui. Massa vezes CP, ΔT. Certo, gente? Então, entalpia relacionada com calor específico, só que esse calor específico é a pressão constante. Certo? No processo, a pressão constante vai estar o calor específico relacionado em função da entalpia. Tá? Para o caso incompressível, isso aqui é uma coisa que a gente tem que explicar, porque é uma simplificação muito utilizada e que é muito útil para nós. Tá? Para o caso incompressível, o que nós temos? Seria o caso de sólidos, líquidos, incompressíveis e etc. Né? A gente tem, vamos puxar aqui uma forma bem fácil de ver. Vamos puxar a definição de entalpia. Vocês lembram o que é entalpia? Energia interna mais P, V. Vzinho, volume específico. Tá? Pressão, energia interna. Então veja aqui. Esses dois caras aqui não são tão diferentes assim. Porque há uma relação entre eles que vem da própria definição de entalpia. Mas a entalpia adiciona um termo a mais. Que termo a mais é esse? Esse é justamente o termo do trabalho para volume de controle que nós já vamos ver na sequência. Eu vou colocar um desenho e já vou explicar isso aqui. Mas você pode ver claramente que a variação de entalpia entre dois estados, né, o estado 1 para o estado 2, você pode colocar dessa forma aqui. Variação de volume, lembrando que nós estamos aqui a P constante. Tá? Bom, se o líquido é incompressível, esse cara aqui é zero. E aí nós temos essa relação de entalpia com energia interna. E essas duas equações acabam se equalizando. Né? Então você tem que calor específico a volume constante tem que ser igual a calor específico a pressão constante, nesse caso, que é igual a um calor específico. Então, muitas vezes você vai ter tabelas que vão te dar, principalmente tabelas de gases, por exemplo, que vão te dar calor específico a volume constante. Você vai ter tabelas que vão te dar calor específico a pressão constante, e você vai ter tabelas que simplesmente vão te dar um calor específico, Czinho. Por quê? Porque ele vai estar supondo que está em regime incompressível e você tem essa igualdade aqui. Tá? Então isso aqui você já pode guardar, porque você vai utilizar bastante. Certo? Muito bem. Então, isso aí seria o que eu queria falar sobre calor específico. Tá, gente? É um conceito que a gente utiliza bastante em transferência de calor. Né? Volta e meia, esse calor específico aparece nas equações, tá? Seja na forma direta de calor específico ou indiretamente na forma da difusividade, que é um outro adimensional que a gente usa, né? Bastante. Mas enfim, tá? Isso aqui vocês vão utilizar bastante no primeiro capítulo, né? O Sengel faz uma revisão sobre esses conceitos. E é bom ter essa revisão, de fato, porque você consegue usar isso aí bastante, resolver vários probleminhas, assim, que não são difíceis de resolver, mas se você não tem esses conceitos frescos na memória, você pode não saber por onde começar a resolver certos problemas que usando esses conceitos se tornam bem fáceis de resolver, que é os exercícios que o Sengel tem no primeiro capítulo. Tá? Certo, gente? Então, agora eu vou fazer uma pequena revisão sobre a primeira lei da termodinâmica. Tá?
Vou colocar aqui, vou apagar aqui. Sabe que a transferência de calor, ela usa tanto toda a teoria de termodinâmica, como toda a teoria de mecânica de fluidos. Por quê? Porque existem muitos processos de transferência de calor que envolvem convecção, né? Advecção, envolvem movimento de fluidos. Então você está atrelado tanto a conceitos de termodinâmica, energia interna, entalpia, trabalho, calor, etc., né? Segundo a lei, entropia, como também você está atrelado a conceitos de velocidade, conceitos de mecânica de fluidos, né? Por exemplo, para você saber o quanto que um ventilador remove de calor, né, quando está direcionado para uma superfície quente, por exemplo, você tem que saber qual é o regime de escoamento que está ocorrendo ali, porque isso vai determinar como é que vai ser essa remoção de calor, né? Então, a transferência de calor, ela é uma disciplina e um conteúdo, uma teoria bastante diversa, porque ela tem que juntar essas duas áreas e fazer uma coisa só dessas duas, né? Que é a análise de transferências de calor. Então, você tem que ter, né, como pré-requisito tanto termodinâmica quanto mecânica de fluidos. Isso é imprescindível, né? Inclusive é pré-requisito da disciplina, né? Muito bem. Depois nós vamos ver com mais clareza como é que o escoamento de fluidos influencia a transferência de calor. Isso aí nós vamos ver no decorrer do curso, na verdade, mas já na aula de exercícios eu já vou dar uma pincelada sobre isso. Tá? Muito bem. Então nós temos aqui a nossa primeira lei da termodinâmica. Nossa primeira lei da termodinâmica, né? Vamos colocar um sisteminha aqui, já para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Tá? Temos aqui um tanque rígido. Tanque rígido. Tá? Aqui dentro eu tenho um gás, vamos supor. Um gás aqui dentro. E vamos delimitar o nosso sistema a esse tanque rígido. Um sistema aqui. E um sistema. Tá? O sistema contém uma massa fixa, né? A massa não pode mudar dentro de um sistema, justamente porque eu estou analisando as leis da física para uma massa finita e constante, né? Mas, eventualmente, nós temos trocas de calor aqui, né? Trocas de calor, tá? Nas fronteiras do sistema. Então, o que a primeira lei diz? A primeira lei diz o seguinte: é uma lei de conservação de energia. Tá? No frigir dos ovos, nós estamos falando de conservação de energia. Então, a energia que entra menos a energia de saída tem que ser igual à energia, a variação de energia interna do sistema. Tá? Nós podemos ver a primeira lei dessa forma. É uma lei de balanço de energia, nada mais do que isso. Tá? Que é a lei mais básica, talvez, do universo. Energia, de alguma forma, tem que se conservar. Nós podemos reescrever dessa forma, por exemplo, né? Variação do calor menos a variação do trabalho
é igual a, vamos colocar aqui, está em maiúsculo, 2 menos o 1, né? Deixa eu sublinhar aqui também. Então, troca de calor menos o trabalho do sistema é igual a variação de energia interna, tá? Do estado 1 para o estado 2. Como eu estou num tanque rígido, nós não temos trabalho, tá? Não tem movimentação de fronteira, então não tem trabalho. Então já dá para ver que isso aqui, nesse caso aqui, nós estamos falando da variação de calor, isso é igual à variação da energia interna. Certo, gente? Se você colocar juntar isso aqui, colocar essa equação com as definições que nós vimos de calor específico, você chega aqui, vamos colocar aqui, ó, variação de calor. Podemos colocar até, pode deixar em delta minúsculo, para mostrar que isso aqui é uma função de linha, né? Lembra da função de linha? Função de ponto, tá? Mas que isso aqui, na verdade, nesse caso, né, bem específico, é a variação da energia interna. Se você linkar lá com calor específico, você vai chegar nisso aqui, Cp delta T. Tá? Ou CV, né? Tanto faz. Como estava em função da energia interna, e nós estamos falando de gás, vou colocar volume constante. Mas essa equação também vale, né? Lembrando, para Cp e para o caso incompressível, você pode usar essa equação também com calor específico, considerando essa simplificação. Então não tem problema nenhum, tá? Então essa equação aqui, gente, salva muita lavoura, tá? Uma equação mais simples do que essa, eu acho que é impossível, você calcular a transferência de calor. E você consegue facilmente, sabendo o massa, o calor específico que você tira de tabelas, e se você souber a variação de temperatura, mesmo que seja num experimento, é muito fácil medir temperatura, tá? E você consegue medir de forma barata, fácil e com uma precisão boa. Então, sempre que você puder jogar, já é uma dica, sempre que você puder jogar toda a parte experimental simplesmente para medir temperatura, né, e que não seja você ficar medindo, por exemplo, velocidades, escoamentos, regimes de escoamento, etc., né, você já vai ter um ganho de precisão e facilidade, porque é muito mais fácil medir temperatura. Tá? Então, essa equação aqui ela é muito útil. Então, é por isso que eu optei por explicar isso e colocar isso aqui nos conceitos fundamentais, porque praticamente você resolve muitos problemas, principalmente os problemas do primeiro capítulo, você resolve com essa equação aqui. Tá? Muito bem. Mas vamos ver o caso de um balanço em regime permanente. Tá? Balanço de energia em regime permanente. Regime permanente. Tá? Onde eu tenho o caso aqui de um duto, por exemplo. Tá? Por exemplo, de um duto. Nesse duto está passando um fluido. Esse fluido tem uma determinada velocidade. Não vamos deixar U para não confundir com energia interna. Tem uma determinada velocidade, para deixar ver. Tem uma temperatura, velocidade de entrada, T de entrada, pode colocar uma entalpia de entrada. Né? E aqui nós temos um fluido de saída, nessa seção, tá? Onde eu tenho também uma velocidade de saída, temperatura de saída e entalpia de saída.
Já vou entender por que eu deixei em termos da entalpia. Tá? Porque na passagem desse duto, a gente supõe que há uma perda de calor. Né? A gente sabe que as coisas não são perfeitamente isoladas, né? Mesmo quando você quer um isolamento, você nunca consegue 100% de isolamento. Tá? Você sempre vai ter uma perda de calor. Então, como é que a gente avalia isso? Nós vamos colocar um volume de controle aqui. Volume de controle. Por que volume de controle? Porque nós estamos falando agora de fluxos. Então, nós temos uma grande diferença entre essas duas situações. Aqui, nós estamos falando de sistema. A massa é fixa. Aqui, a massa não pode ser fixa. Então, nós temos que invariavelmente partir para a abordagem volume de controle. Certo? Muito bem. E aí nós entramos com as definições de vazão mássica, né? Quilos por segundo. Rho, massa específica, velocidade área. Área das seções. Tá? Seção 1, superfície de controle 1, superfície de controle 2. Tá? Muito bem, gente. Então você pode determinar aqui um fluxo de calor. Vou até colocar um ponto aqui. Tá? Nós estamos falando de calor que sai por tempo. Tá? Então você pode colocar aí joule por segundo ou watt, né? Onde antes aqui eu tinha massa, porque era um sistema, agora eu tenho fluxo. Vazão mássica. Então, esse cara vai gerar isso aqui. Tá? Vezes CP, tá? Que a gente considera que é líquido e compressível, vezes variação de temperatura. Essa equação aqui talvez seja mais familiar para vocês. Isso aqui te dá em watt. Tá? Muito bem. Então, mesmo que eu tenha um fluxo passando por aqui, perdendo calor, veja aqui, se eu quiser saber unicamente a transferência de calor que está passando por esse duto, e eu souber a vazão máxima, e eu souber o calor específico, e se eu colocar um termopar na entrada, um termopar na saída, e souber a variação de temperatura, eu sei quanto calor foi trocado de 1 para 2. Tá? Facilmente, só com essa equaçãozinha aqui. Então você vai utilizar ela bastante para resolver as questões do primeiro capítulo. Tá? Mas por que a gente coloca entalpia aqui? E aí eu acho que podemos reescrever isso aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui que eu esqueci. A gente pode colocar isso como também a variação de entalpia. Tá? A variação de entalpia. Então, aqui que eu queria explicar, vamos colocar aqui o conceito de entalpia, a definição de entalpia. Tá? Por quê? Como é que a entalpia se relaciona com a energia interna? Ela tem alguma relação, tá? Porque a entalpia é a energia interna somado a um termo aqui de PV. Então, se eu pudesse determinar quem é a entalpia de entrada, eu poderia dizer entalpia de entrada é o U de entrada, mais o P de entrada, o V de entrada. E a entalpia de saída é o U de saída mais o P de saída vezes o V de saída.
Por que isso acontece? Por que isso acontece? Tá? Da onde que vem essa equação que relaciona entalpia com energia interna? Bom, primeira coisa, se eu tiver essa expressão aqui, U é uma propriedade termodinâmica, P também é, volume específico também é, qualquer relação entre elas, né, também é uma propriedade termodinâmica. Certo? Então você pode fazer qualquer relação de propriedades termodinâmicas, você vai ter uma propriedade. Agora resta saber se vai servir para alguma coisa. Tá? Nesse caso serve. Por quê? Nós temos que falar uma questão aqui. Quando eu tenho um sistema e é exercido trabalho no sistema, ou o sistema exerce trabalho no meio, com movimentação de fronteira, por exemplo, você tem trabalho, certo? Seja positivo ou negativo, mas você tem trabalho. Quando eu estou falando de um volume de controle, eu tenho um fluxo que entra no volume de controle e eu tenho um fluxo que sai do volume de controle. Então, como é que esse volume entra? Ou como é que esse fluxo entra no volume de controle? Esse fluxo vai entrar da seguinte forma. Para que ele entre no volume de controle, ele tem que... como é que eu vou dizer? Ele tem que exercer uma força para dentro do volume de controle, senão ele não consegue entrar. Vocês entendem? Porque há uma resistência que tem que ser vencida. Então, esse fluxo tem que empurrar. Eu acho que essa é uma definição mais clara, uma explicação clara. Para que o fluxo entre, ele tem que empurrar. Tá? Bom, se ele está empurrando para dentro do volume de controle, ele está exercendo um trabalho no volume de controle. Isso sempre vai ocorrer. Não tem como não ocorrer isso, se eu estou falando do volume de controle. Bom, quem é esse termo de trabalho? Porque eu tenho que considerar esse termo de trabalho. Então, quem é? É esse cara aqui, PV. Vocês entenderam? Que é o termo de trabalho relacionado à entrada do fluxo no volume de controle. Então, como é que você pode enxergar a entalpia? E por isso que ela é tão importante, e a gente passa falando de entalpia em termodinâmica, em Transcal. Por quê? Porque a entalpia é a energia interna, considerando que você está dentro de um volume de controle, que é, por acaso, a maior incidência de situações que nós temos. Né? Quantas vezes eu vou cair num problema desse e quantas vezes eu vou cair num problema desse? Ou seja, aqui que está a maior parte das aplicações dos nossos cálculos. Então, quem é a entalpia? É a energia interna, considerando que você está em um volume de controle. Tá? Então, é por isso que a entalpia é tão importante. Da mesma forma aqui, né, quando o fluxo sai do volume de controle, ele tem que ser empurrado para fora. Bom, se ele está sendo empurrado, ele tem que exercer um trabalho no meio. Quem dá conta desse termo? Esse cara aqui. Tá? Então, eu achei importante explicar isso, porque nós vamos utilizar bastante o conceito de entalpia e muitas vezes o conceito de entalpia não é claro, né, para os alunos. Tá? Eu sei que muita gente tem dúvida, eu mesmo tinha dúvida com relação a esses conceitos. Tá? Certo, gente? Então, seria isso com essas equações e esses conceitos preliminares, você consegue fazer praticamente todos os exercícios do capítulo 1. Tá? Então, nós vamos agora dar sequência nisso. Eu vou propor alguns exercícios para vocês dentro dessa abordagem. Nós vamos ter agora a aula síncrona, né? Aula online pelo Meet, onde eu vou também explicar mais algumas coisas, tá? Que não deu tempo de explicar tudo hoje. Então eu vou pegar um pouquinho dessa aula também para a aula teórica,
para conseguir fechar os conceitos iniciais aí, para manter o cronograma do plano de ensino, que a gente tem uma aula só para revisão, tá? Mas eu acho que é suficiente, certo? Para depois poder entrar em condução. Certo, gente? Então, da minha parte era isso. Já vou editar o vídeo aqui e vou publicar lá no YouTube, já mando o link para vocês. Certo? Dê um like no canal, se inscreva no canal, por favor. Se nós tivermos 1000 inscritos, a gente pode começar a fazer lives. Tá? É uma ferramenta a mais que a gente pode usar. Tá? A gente pode fazer uma live e já fica lá direto publicado no YouTube. Certo, gente? Então, até a aula. Tchau.